O bebê do milionário perdia peso a cada dia. Até que a empregada descobriu o que a madrasta fazia. Era para ser apenas mais uma manhã quente no Rio de Janeiro, daquelas em que o cheiro de café recém-passado invade a casa inteira e o sol atravessa as cortinas como se tivesse pressa de despertar todo mundo. Mas algo estava errado. O milionário percebeu isso no instante em que pegou o bebê no colo. O pequeno estava mais leve do que na semana anterior, mais frágil, com um choro que parecia cansado demais para alguém tão pequeno. Um arrepio atravessou o corpo dele, como se a cidade inteira tivesse mandado um aviso silencioso de que aquela história estava prestes a mudar de rumo. Antes de continuar, curta este vídeo, comente dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. A sensação incômoda que começou naquele instante não era exagero. A cada dia, o bebê parecia perder algo que não deveria perder. O vigor, o apetite, a energia. O milionário tentava manter a calma enquanto o clima na mansão mudava aos poucos, ficando mais pesado, como se os corredores silenciosos escondessem uma resposta que ninguém queria encarar. A rotina parecia igual, mas havia detalhes quase imperceptíveis que escapavam aos olhos de quem estava distraído. A empregada, sempre atenta, notava mudanças sutis no comportamento do bebê, e essas pequenas pistas começaram a formar um quebra-cabeça desconfortável. A madrasta parecia cada vez mais presente, assumindo tarefas que antes não fazia questão de assumir. A cada dia, mostrava mais empenho em se tornar indispensável. Mas a aproximação repentina gerava um incômodo silencioso que ninguém ousava comentar. O milionário, dividido entre os compromissos empresariais e a vontade de proteger a família, lutava para manter o controle. O medo de falhar como pai o acompanhava como uma sombra que se recusava a ir embora. Foi nesse clima tenso, cercado pela brisa quente da cidade, pelo cheiro de comida caseira vindo da cozinha e pela angústia crescente no coração da casa, que a verdade começou a se revelar aos poucos. O bebê perdia peso a cada dia, e a resposta para isso estava muito mais perto do que todos imaginavam. A empregada, guiada pelo instinto que aprendeu desde criança, começou a perceber padrões que não faziam sentido. Pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenas coincidências que começavam a apontar para a mesma direção. E quando finalmente ela juntou todas as peças, o que descobriu mudaria o destino daquela família para sempre. A história que começou com um bebê frágil nos braços do milionário estava prestes a revelar segredos que ninguém esperava. E nada seria como antes. A manhã amanheceu abafada no Rio de Janeiro, com aquele calor úmido que faz a brisa parecer pesada. A mansão do milionário, localizada em um bairro nobre da Zona Sul, estava silenciosa demais para um dia comum. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha, misturado ao aroma suave de pão quente que a empregada preparava todas as manhãs. Era uma rotina que sempre trazia conforto, mas naquele dia parecia distante, como se algum detalhe invisível tivesse mudado o ar da casa. O milionário acordou mais cedo que o normal, com uma inquietação que não sabia explicar. Assim que abriu os olhos, sentiu um aperto no peito, como se um pressentimento tentasse avisá-lo de algo. Não era um homem que se deixava levar por sensações vagas, mas aquela parecia diferente, insistente. Caminhou pelo corredor silencioso sentindo o piso frio sob os pés, e por um instante, percebeu que aquele silêncio não era apenas tranquilidade. Era um tipo de vazio que incomodava. Ao entrar no quarto onde o bebê dormia, encontrou a empregada já ajeitando lençóis e abrindo as cortinas. A luz dourada invadiu o ambiente, revelando um espaço decorado com cores claras, móveis de madeira trabalhada e pequenos brinquedos cuidadosamente organizados nas prateleiras. O milionário aproximou-se do berço e sentiu algo estranho assim que pegou o bebê nos braços. O pequeno estava leve demais. Leve a ponto de fazer seu coração acelerar. O bebê choramingou, mas o som era fraco, quase sem energia. Um choro que não combinava com os meses anteriores, quando o bebê tinha um vigor natural e despertava todos ao redor com seus sons agudos e cheios de vida. A inquietação do milionário aumentou. A empregada observou de longe, com o olhar preocupado, mas não disse nada. Sabia reconhecer quando o milionário precisava de um momento para processar o que estava sentindo. Ele caminhou pelo quarto, embalando o bebê, tentando sentir algum sinal de melhora, mas cada minuto revelava mais fraqueza. A pele parecia mais fina, os movimentos mais lentos, e o olhar cansado demais para alguém tão pequeno. O milionário aproximou o rosto do bebê, sentindo a respiração quente e frágil tocar sua pele. Uma sensação de culpa e medo invadiu seu peito. A empregada se aproximou devagar, oferecendo ajuda. Ela tinha mãos firmes,
treinadas pela vida e pela experiência de cuidar de crianças há muitos anos. Mesmo sem dizer uma palavra, o milionário sentiu confiança ao vê-la. Ela tocou o bebê com cuidado e franziu discretamente a testa ao perceber a mesma leveza que o havia assustado. A mansão começa a acordar aos poucos. O som de carros passando na rua próxima, o canto distante de vendedores ambulantes, e a música suave que a madrasta costumava colocar na sala deixavam o ambiente mais vivo. A madrasta surgiu instantes depois, elegante e sorridente, com um perfume floral que se espalhou rapidamente pelo corredor. Ao ver o bebê no colo do milionário, aproximou-se com entusiasmo, mas o sorriso dela diminuiu ao perceber a expressão séria dele. O milionário comunicou que sentia algo errado, mas falou com cautela, tentando não alarmar ninguém antes da hora. A madrasta, incomodada com a sugestão de que algo na rotina do bebê não ia bem, insistiu que estava fazendo tudo de forma correta. A empregada manteve-se calada, mas seus olhos atentos registravam cada reação. O café da manhã seguiu silencioso. O milionário mal tocou na comida. Apenas observava o bebê, que tentava mamar sem conseguir manter o ritmo. A cada tentativa frustrada, o desconforto crescia. A madrasta tentava justificar, dizendo que talvez o calor tivesse afetado o apetite da criança. A empregada, sem coragem de contradizer a patroa, desviou o olhar. No início da tarde, a nutricionista da família chegou para uma visita de rotina. Ela avaliou o bebê, mediu, examinou, observou sua alimentação. Não disse nada alarmante, mas comentou que talvez o bebê estivesse recebendo menos alimento do que o necessário ao longo do dia. A frase ficou suspensa no ar como um alerta disfarçado. O milionário sentiu uma fisgada no peito. Era impossível aceitar que algo tão simples pudesse estar acontecendo sem que ele percebesse. Ele sempre fora um homem disciplinado, atento, acostumado a controlar grandes responsabilidades e gerir milhares de pessoas. Mas agora se via incapaz de entender o que estava ocorrendo dentro da própria casa. Durante a tarde, decidiu organizar pessoalmente a rotina. Alimentar do bebê. Pegou um caderno, anotou horários, quantidade de leite, reações, tudo minuciosamente. A empregada observava com admiração. Sabia que o milionário não estava acostumado a se envolver em detalhes domésticos, mas também sabia que ele faria qualquer coisa pelo bebê. A madrasta, ao perceber a mudança de comportamento, demonstrou incômodo. Tentou retomar o controle das tarefas, afirmando que estava dando o máximo de si. Mas a tensão no olhar do milionário deixou claro que não era o momento de discutir. A mansão, antes cheia de harmonia, agora parecia carregada por um silêncio cheio de significados ocultos. No fim da tarde, o céu nublado trouxe um vento mais fresco que entrava pelas janelas abertas, fazendo as cortinas balançarem suavemente. O milionário ficou sentado em uma poltrona perto da varanda, segurando o bebê contra o peito. Sentia o pequeno respirar de forma irregular, o corpo frágil e quente. A vulnerabilidade daquele momento fez com que sentimentos antigos viessem à tona: o medo de não ser suficiente, o medo de falhar justamente no papel mais importante da sua vida. A empregada entrou discretamente no cômodo e observou o milionário com o bebê no colo. Ela viu a angústia nos olhos dele, uma mistura de preocupação e promessa silenciosa. Ela sabia que, por trás da aparência firme e autoritária, havia um homem que carregava muitos pesos guardados. O entardecer trouxe uma luz alaranjada que invadia a sala e deixava tudo com um brilho melancólico. A cidade lá fora continuava viva, mas ali dentro, o tempo parecia ter desacelerado. O milionário sentia que aquele era apenas o início de algo maior, algo que ele ainda não entendia, mas que precisava enfrentar com toda a força que possuía. Mesmo com todas as dúvidas, ele tomou uma decisão íntima: faria tudo o que fosse necessário para descobrir o que estava acontecendo com o bebê, independente de quem se incomodasse, independente dos sacrifícios. Era apenas o começo, mas o milionário já sentia que aquela história mudaria sua vida para sempre. O amanhecer seguinte chegou encoberto por nuvens espessas, trazendo um ar mais frio e pesado para dentro da mansão. A luz cinzenta que atravessava janelas parecia anunciar que aquele seria um dia diferente, um dia em que algo importante seria revelado, ainda que discretamente. O milionário levantou-se antes mesmo do despertador tocar, com os pensamentos embaralhados pela preocupação que o acompanhará a noite inteira. Dormira pouco, sempre despertando para checar o bebê, sentindo a respiração frágil e observando qualquer movimento incomum. A empregada encontrou o milionário na cozinha, segurando o bebê contra o peito, balançando com cuidado enquanto observava a chaleira aquecer no fogão.
O ambiente tinha um aroma misto de café e pão que acabará de sair do forno, mas nada disso parecia amenizar o peso que pairava sobre o ar. O milionário olhou para o bebê e notou que ele continuava com a mesma expressão cansada, como se estivesse lutando internamente para acompanhar o ritmo do próprio corpo. A empregada aproximou-se e avaliou o pequeno com um olhar atento, percebendo que a leveza permanecia. Ao ver os olhos preocupados do milionário, ela tentou oferecer algum conforto ao dizer que talvez fosse apenas uma fase, mas ele não conseguiu aceitar essa explicação. A sensação persistente de que havia algo errado consumia em silêncio. A madrasta apareceu pouco depois, sempre impecável, com um perfume floral que marcava sua presença antes mesmo de qualquer palavra. Observou a cena e tentou romper o clima tenso com comentários sobre compromissos sociais que teria naquele dia, mostrando entusiasmo e energia. No entanto, a falta de reação do milionário a deixou visivelmente incomodada. A atmosfera parecia escapar ao seu controle, e isso despertava sensações que ela tentava esconder. O milionário decidiu que passaria o dia inteiro dedicado ao bebê. Pegou o caderno onde anotara a rotina alimentar e começou nova sequência de observações. Registrou cada detalhe: temperatura do leite, comportamento do bebê, horários, quantidade ingerida. Enquanto isso, a empregada se oferecia para ajudar sempre que percebia que o milionário precisava de apoio. Ela realizava suas tarefas domésticas como de costume, mas com os olhos sempre atentos ao comportamento da madrasta, que caminhava pela casa de maneira diferente, observando demais, tocando em objetos que normalmente ignorava. No fim da manhã, o milionário levou o bebê ao quintal da mansão, onde um jardim florido exalava aroma fresco de terra molhada pelas chuvas da madrugada. O canto de pássaros ecoava entre as árvores, criando um contraste sereno em meio à inquietação que dominava o coração dele. O bebê parecia reagir minimamente ao ambiente externo, abrindo os olhos com um pouco mais de interesse, mas ainda assim fraco. O milionário segurou o pequeno com firmeza e sentiu novamente o corpo leve demais. Isso o deixou ainda mais determinado a descobrir o que estava por trás daquela mudança. Nesse momento, a madrasta se aproximou com um sorriso sutil. Perguntou se o bebê estava melhor e sugeriu que ela assumisse novamente a alimentação, dizendo que tinha métodos eficazes para acalmar a criança. O milionário recusou com gentileza, mas a resposta dela foi um olhar rápido para a empregada, como se estivesse cobrando algo não dito. A empregada percebeu e seu estômago se revirou discretamente. Não sabia explicar, mas sentiu que aquele olhar carregava algo oculto. A tarde se arrastou com uma sensação crescente de descompasso dentro da casa. A empregada notou que certos objetos na cozinha estavam em posições diferentes da noite anterior. Recipientes de leite, potes, pequenos utensílios pareciam ter sido movidos de forma sutil. Ela tinha memória visual afiada e isso fez sua mente acender um alerta silencioso. Não quis comentar com o milionário antes de ter certeza, mas passou a observar mais atentamente. O milionário, por sua vez, mergulhava cada vez mais na tentativa de reorganizar a rotina. Decidiu revisar todos os insumos usados para o bebê. Atravessou a despensa, abriu armários, verificou datas de validade, leu rótulos, tudo com a minúcia de alguém acostumado a gerir situações complexas. Encontrou tudo aparentemente normal, mas uma sensação incômoda insistia em permanecer. A madrasta observava tudo de longe, caminhando pela casa com passos que tentavam transmitir tranquilidade, mas que pareciam inquietos demais. Ela demonstrava irritação crescente sempre que via o milionário assumindo tarefas da criança que antes ela administrava. A cada gesto dele, o controle que ela acreditava ter sobre a rotina parecia escapar mais um pouco. No meio da tarde, a empregada decidiu seguir seu instinto e ficar mais próxima do bebê durante a preparação da alimentação. Ela percebeu, ao longo das últimas semanas, que a madrasta sempre se oferecia para cuidar dos horários mais importantes, e de alguma forma, conseguia estar sozinha com o bebê em determinados momentos. Mesmo que nada concreto tivesse acontecido diante dela, algo no comportamento da madrasta a deixava desconfortável. Quando chegou a hora da alimentação, a madrasta tentou novamente assumir a tarefa, mas o milionário interveio, educado e firme. Disse que preferia alimentar o bebê pessoalmente. A expressão da madrasta mudou por um instante, um lapso quase imperceptível, mas suficiente para que a empregada percebesse. O ambiente ficou tenso, silencioso, com uma energia que parecia presa entre as paredes. A alimentação foi difícil. O bebê recusava o leite, virava o rosto, choramingava. O milionário sentiu o peito apertar ao perceber que a situação não melhorava. A empregada tentava sugerir posições diferentes,
modos diferentes de segurar a mamadeira, mas nem isso ajudava. O calor voltou a invadir a casa, deixando o ar pesado, úmido, tornando a frustração ainda mais intensa. Ao anoitecer, as luzes da mansão assumiram tons mais quentes. O milionário caminhou pela casa com o bebê no colo, sentindo o corpo frágil repousar contra o seu. O pequeno adormeceu com dificuldade, respirando de maneira curta, e o milionário percebeu que havia algo mais escondido por trás daquela enfermidade gradual. Ele pensava na rotina, nas pessoas envolvidas, nas mudanças recentes, como a insistência da madrasta em se aproximar mais, as justificativas vagas, as coincidências acumuladas. A empregada permaneceu por perto, recolhendo itens, organizando o espaço e observando tudo com uma sensibilidade aguçada. Ela percebeu que as atitudes da madrasta não eram apenas incomodas, mas calculadas. Começava a notar padrões, momentos específicos em que a madrasta parecia querer estar sozinha com o bebê, reações exageradas a pequenas discordâncias, contradições em suas explicações sobre a rotina. O milionário, ao se sentar novamente na poltrona para observar o bebê dormir, sentiu uma tristeza profunda misturada a um senso crescente de responsabilidade. Era um homem acostumado a lidar com grandes desafios, mas aquele era o maior de todos. Não era uma disputa empresarial, mas a saúde de alguém que dependia totalmente dele. A vulnerabilidade daquele ser tão pequeno refletia diretamente em sua própria fragilidade, algo que o atingia no ponto mais sensível. Enquanto o luar começava a iluminar parte da sala, criando um reflexo prateado no chão, a empregada aproximou-se discretamente. Ela observou o bebê por alguns segundos e depois fixou o olhar no milionário com expressão séria, mas cuidadosa. Não disse nada naquele momento, mas dentro dela algo importante havia se formado. Ainda não tinha provas, ainda não tinha coragem suficiente para falar, mas a noção de que algo estava interferindo na saúde do bebê deixava seu coração apertado. A mansão, envolta por sombras suaves e pelo som distante da cidade ainda acordada, parecia guardar segredos atrás de cada porta. O milionário, segurando o bebê adormecido, compreendeu que precisaria ter força, paciência e coragem para enfrentar aquilo que estava por vir. A verdade estava perto, escondida em detalhes que ele e a empregada já começavam a perceber, mas ainda faltavam peças para completar o quadro que mudaria tudo no destino daquela família. O milionário acordou antes do amanhecer com a sensação de que a casa carregava um peso diferente. O silêncio, que normalmente era apenas sinal de madrugada tranquila, parecia agora um aviso estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Ele passou a mão pelo rosto e ficou alguns segundos sentado à beira da cama, tentando entender por que aquela inquietação insistia em se instalar tão fundo dentro dele. Desde que descobrira que o bebê estava perdendo peso, tudo em sua rotina parecia manchado por uma sombra que se movia discretamente pelos cantos, e ele tinha certeza de que essa sombra nascia exatamente debaixo do próprio teto. Ao caminhar pelo corredor, percebeu a porta entreaberta do quarto onde o bebê dormia. Uma luz fraca escapava pelas frestas e revelava um ambiente silencioso demais. Ao aproximar-se, encontrou a empregada sentada ao lado do berço, segurando o pequeno no colo, movendo os braços de maneira lenta e cuidadosa, como se temesse que qualquer gesto mais firme pudesse machucar aquela fragilidade. Seu olhar estava concentrado no bebê, mas carregava uma inquietação profunda, como se estivesse tentando compreender algo que ainda não conseguia transformar em palavras. O milionário entrou na sala devagar, observando a cena com um aperto crescente no peito. Ele se ajoelhou ao lado da empregada e fitou o rosto do bebê. A palidez parecia ainda mais intensa sob a luz do abajur. O pequeno respirava com suavidade, mas a respiração parecia leve demais, como se estivesse economizando forças até para isso. A empregada comentou que algo havia acontecido durante a noite, que o bebê havia chorado de maneira fraca e que demorou muito mais do que o normal para se acalmar. Ela disse que sentiu que o bebê parecia exausto, como se perdesse energia sem motivo. Aquela informação fez o milionário sentir o estômago apertar. Ele passou a mão por detrás da cabeça, tentando organizar os pensamentos. Desde que a madrasta assumirá a responsabilidade dos horários de alimentação, tudo parecia piorar. E a sensação de que havia algo errado não diminuía. Quando a empregada mencionou que acreditava que o problema estava nas horas em que o bebê ficava com a madrasta, o milionário sentiu o coração acelerar. Era como se alguém tivesse acendido uma luz interna, jogando destaque sobre aquilo que ele vinha evitando admitir. A empregada parecia receosa de falar, mas cada palavra carregava convicção e cuidado. Ela não acusava, mas descrevia o que observava. O milionário levantou-se decidido. Precisava confrontar a verdade, seja ela qual fosse.
A madrasta ainda dormia no quarto mais afastado da casa. Ele respirou fundo antes de bater na porta e pedir para que ela viesse ao quarto do bebê. A mulher apareceu minutos depois, com expressão sonolenta e irritada, como se tivesse sido incomodada sem motivo. Ele explicou o que havia acontecido durante a noite, e a madrasta respondeu com frieza, sugerindo que o bebê sempre fora fraco demais e que talvez a empregada estivesse exagerando. A empregada ficou calada, mas o milionário percebeu como suas mãos tremiam ligeiramente. Ele observou a madrasta enquanto ela se aproximava do berço e tocava o bebê. O toque dela parecia apressado, quase impaciente. O milionário analisava cada gesto, cada palavra, cada expressão. Algo nele se fechava cada vez mais. A mulher sugeriu que talvez fosse melhor trocar a empregada, insinuando que ela estava causando confusão e atrapalhando o cuidado da criança. Foi então que a empregada respirou fundo e descreveu o que havia observado nos últimos dias. Disse que sempre que o bebê retornava do colo da madrasta, parecia mais cansado, mais fraco e chorava de maneira diferente, quase sem conseguir demonstrar força. Mencionou também que havia encontrado restos de alimentos que ela nunca ofereceu ao bebê. Como se algo estivesse sendo administrado sem conhecimento dela. A madrasta reagiu com indignação, fingindo surpresa e ofensa. Disse que estava sendo acusada injustamente e que talvez a empregada estivesse inventando tudo para manter sua posição na casa. O milionário permaneceu em silêncio, observando atentamente. Cada palavra da madrasta parecia ensaiada, enquanto cada palavra da empregada carregava uma verdade silenciosa que o coração dele reconhecia antes mesmo da razão. Ele não respondeu de imediato, mas pediu que ambas se retirassem do quarto. A madrasta saiu bufando, enquanto a empregada permaneceu ao lado da porta, como se não quisesse deixar o bebê sozinho por nenhum segundo. O milionário ficou parado observando o berço, observando a respiração do bebê, tentando encontrar a lógica por trás de tudo aquilo. Quanto mais tentava racionalizar, mais voltava à mesma conclusão. Algo grave acontecia quando o bebê estava sob responsabilidade da madrasta. Ele decidiu que precisava observar com seus próprios olhos. Precisava confirmar. Naquela manhã, ele avisou que passaria o dia em casa e pediu que a rotina seguisse normalmente. A empregada entendeu imediatamente. A madrasta disfarçou nervosismo com uma falsa doçura que já não o enganava. Durante o decorrer do dia, o milionário observou tudo à distância. Cada gesto, cada detalhe, cada troca de olhares. A madrasta insistia em segurar o bebê em horários improváveis, como se quisesse evitar que a empregada tivesse tempo suficiente para acompanhar a evolução da criança. E sempre que retornava, o bebê parecia mais molinho, como se algo drenasse sua energia. O milionário sentia o coração apertar cada vez mais. Até que, no fim da tarde, ele viu algo que confirmou suas suspeitas. A madrasta levava o bebê para um dos cômodos mais afastados da casa e fechava a porta atrás de si. Ela nunca havia mencionado nada sobre isso. Sem fazer barulho, ele se aproximou, permanecendo do lado de fora, atento aos ruídos, atento ao que pudesse indicar o que acontecia ali dentro. Dentro do quarto, ouviu a madrasta movimentando objetos rapidamente. O bebê chorava de maneira fraca, como se o choro estivesse sendo abafado. O milionário sentiu o corpo inteiro gelar. Ele empurrou a porta devagar e, quando entrou, a madrasta se virou de maneira brusca, tentando esconder algo atrás do corpo. O olhar dela vacilou. A postura dela se desfez por alguns segundos, revelando exatamente o que escondia: um pequeno frasco com um líquido desconhecido. O milionário pediu que ela se afastasse e pegou o bebê, que estava com o rosto vermelho e respirava de forma ofegante. A madrasta começou a falar, tentando justificar, dizendo que era apenas um suplemento natural, algo para fortalecer o bebê. Mas o milionário sabia que era mentira. Os olhos da mulher denunciavam uma outra motivação, algo mais obscuro e doentio. Ele pediu que ela saísse imediatamente do quarto e chamou a empregada, que correu ao seu encontro assim que ouviu a urgência na voz dele. A empregada segurou o bebê com cuidado, examinando cada detalhe do pequeno corpo frágil, tentando garantir que ele estivesse bem. O milionário sentiu uma onda profunda de culpa e raiva, como se finalmente compreendesse que aquela situação estava longe de ser um simples problema de saúde. Algo mais grave tinha acontecido, e ele não permitiria que continuasse. Ele sabia que, dali em diante, as coisas não seriam mais as mesmas dentro daquela casa. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado para dentro da casa, um silêncio que não tinha nada de tranquilo. O milionário levantou-se cedo, mesmo depois de uma noite mal dormida,
em que cada minuto parecia carregado pela imagem da madrasta segurando o frasco escondido. A dúvida, que antes o corroía devagar, agora havia se transformado em certeza amarga. Ele caminhou pelo corredor com passos firmes, movido pela urgência de proteger o bebê, que naquele momento era mais frágil do que nunca. No quarto, encontrou a empregada sentada ao lado do berço, vigiando o bebê com dedicação absoluta. A luz suave da manhã iluminava o rosto cansado dela, mas seus olhos permaneciam atentos a cada movimento do pequeno corpo. O milionário se aproximou e percebeu que o bebê respirava melhor do que na noite anterior, embora ainda estivesse fraco. A empregada contou que ele havia dormido por longas horas, como se finalmente tivesse conseguido descansar sem interferências nocivas. A informação trouxe um pequeno alívio ao milionário, mas não diminuía o peso do que acontecerá. Ele sabia que precisava tomar decisões sérias, mas antes precisava entender completamente o que havia no frasco encontrado no dia anterior. Pediu à empregada que guardasse o bebê com cuidado e se dirigiu à cozinha, onde havia deixado o frasco escondido, dentro de uma gaveta que somente ele costumava usar. Ao abri-la, encontrou o pequeno recipiente intacto, com o líquido translúcido ocupando metade do interior. O milionário analisou o rótulo improvisado, que continha apenas uma palavra escrita à mão, algo que não indicava nem marca, nem composição, apenas uma referência vaga que não significava nada para ele. Aquilo o inquietou ainda mais. Ele sabia que não poderia simplesmente aceitar a explicação inventada pela madrasta. Precisava saber a verdade, e precisava rápido. Naquela mesma manhã, ele ligou para um especialista de confiança, um profissional discreto que o auxiliava em situações delicadas. Pediu para que viesse imediatamente e analisasse o conteúdo. O especialista garantiu que daria prioridade total ao pedido. Enquanto aguardava, o milionário retornou ao quarto do bebê e observou a empregada embalando o pequeno entre os braços com extremo cuidado, como se temesse que ele se quebrasse em suas mãos. A imagem despertou nele um sentimento profundo, algo semelhante à proteção absoluta, e reforçou sua decisão de manter o bebê longe da madrasta a qualquer custo. Horas depois, o especialista chegou à casa e foi conduzido pelo milionário até a cozinha. O frasco foi entregue a ele sem explicações detalhadas, apenas com a urgente solicitação de descobrir o que havia ali dentro. O especialista colocou luvas, abriu o recipiente e examinou o líquido com cautela. Levou uma pequena amostra para um equipamento portátil que havia trazido. O milionário observava a cada passo, sentindo o coração bater forte enquanto esperava o resultado. Depois de alguns minutos, o especialista franziu a testa, visivelmente preocupado. Explicou que o líquido continha substâncias que não deveriam, de forma alguma, ser administradas a um bebê. Eram componentes que poderiam causar fraqueza progressiva, perda de apetite, irritabilidade e, em doses mais altas, até danos graves ao organismo. O milionário sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo ao perceber que tudo o que acontecerá nos últimos dias não era coincidência. Não era fraqueza natural, não era falta de adaptação alimentar. Era algo provocado, algo que vinha sendo colocado dentro do corpo do bebê de maneira deliberada. O especialista disse que levaria a amostra para um laboratório completo a fim de confirmar detalhes, mas que, de imediato, o que havia identificado já era suficiente para acender um alerta grave. O milionário ficou parado, olhando para o frasco como se fosse um objeto amaldiçoado. A realidade era cruel demais para ser ignorada. A madrasta não apenas colocava o bebê em risco, ela fazia isso com intenção. A pergunta que pairou na mente dele como um fantasma foi o porquê. Mas antes que pudesse buscar respostas, precisava garantir que o bebê estivesse seguro. Pediu à empregada que não deixasse o pequeno sozinho nem por um minuto. A empregada, sem hesitar, concordou. Seu olhar transmitia firmeza e uma lealdade silenciosa, algo que o milionário passou a valorizar cada vez mais. Ela havia sido a única a perceber o perigo antes dele, a única a alertar, mesmo diante do risco de ser desacreditada ou punida. Enquanto isso, a madrasta continuava pela casa agindo como se nada estivesse acontecendo. Caminhava pelos corredores com passos calculados, mantendo um ar de normalidade que soava quase teatral. Observava a rotina de longe, fingindo preocupação e doçura. O milionário, no entanto, não conseguia mais olhar para ela sem sentir uma repulsa crescente. Ele não a confrontou de imediato, precisava de provas sólidas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Mas a distância entre eles já era visível, e a madrasta percebia isso, embora tentasse mascarar. À tarde, algo inesperado aconteceu. O bebê começou a chorar com força,
algo que não acontecia há dias. Era um choro comum de fome, não um choro fraco e esvaziado como antes. A empregada sorriu pela primeira vez em muito tempo. O milionário sentiu uma esperança discreta florescer no peito. A melhora repentina, mesmo que pequena, indicava que talvez o bebê estivesse se recuperando daquele conteúdo misterioso. A empregada preparou a alimentação com cuidado extremo e alimentou o bebê, que pareceu aceitar melhor do que nas últimas tentativas. Era como se o corpo dele estivesse finalmente livre de algo que o prendia. Mas o momento de tranquilidade durou pouco. A madrasta apareceu de repente perto da porta, observando a cena com uma expressão difícil de interpretar. O milionário, ao perceber sua presença, aproximou-se discretamente, posicionando-se entre ela e o bebê. A madrasta, tentando manter a calma, comentou algo sobre querer ajudar, mas o milionário respondeu com frieza, dizendo que naquele momento não era necessário. A madrasta fixou o olhar na empregada por alguns segundos, e algo naquele olhar fez a mulher estremecer. Durante o resto do dia, a madrasta permaneceu reclusa, trancada em um dos quartos, como se estivesse arquitetando algo. O milionário continuava atento, vigiando cada detalhe. A casa, antes tão ampla e iluminada, agora parecia repleta de sombras que se estendiam pelos corredores. O relógio avançava lentamente, enquanto o milionário refletia sobre tudo o que acontecerá. Pensava no bebê, em sua fragilidade, na possibilidade de tê-lo perdido sem perceber o real motivo. Pensava na empregada, cujo cuidado havia sido a única barreira entre o bebê e um destino ainda pior. Pensava também na madrasta, em sua frieza, em seus gestos ensaiados, em sua postura cuidadosamente fabricada. Quando a noite caiu, o milionário tomou uma decisão. Chamou a empregada até a sala e pediu que preparasse o quarto de hóspedes mais próximo ao seu, colocando o berço lá, para que ele pudesse vigiar o bebê pessoalmente durante a noite. A empregada respirou fundo e concordou. A madrasta observou de longe, com a expressão carregada de uma irritação silenciosa, como se percebesse que estava perdendo o controle sobre algo que considerava seu. Enquanto a empregada organizava o novo quarto do bebê, o milionário caminhou até a janela e olhou para o jardim escuro. A brisa fresca da noite tocou seu rosto, trazendo um pouco de lucidez em meio ao caos emocional. Ele sabia que a partir daquele momento precisava conduzir tudo com firmeza e cautela. Estava diante de algo maquiado por muito tempo, algo que se escondia sob camadas de manipulação. E ele não podia permitir que aquilo continuasse. Mais tarde, quando o bebê adormeceu no novo quarto, o milionário ficou sentado ao lado do berço, observando cada movimento do pequeno tórax, cada respiração leve. Sentia uma mistura de responsabilidade e determinação tomando forma dentro dele. A partir dali, ele não apenas protegeria o bebê, mas descobriria todas as respostas que faltavam. E nada, absolutamente nada, ficaria impune. O silêncio da casa parecia diferente naquela noite, menos sufocante, como se finalmente houvesse espaço para uma nova verdade se revelar. O amanhecer trouxe uma claridade suave, mas nada conseguia dissipar a tensão que se espalhava pela casa como um véu espesso. O milionário passou a noite inteira sentado ao lado do berço, observando o bebê respirar, com a postura rígida e os olhos atentos. Quando o sol finalmente tocou o quarto, a sensação era de que algo dentro dele havia mudado. Ele já não era apenas alguém tentando compreender o que acontecia. Agora era alguém disposto a enfrentar qualquer consequência para proteger o pequeno. A empregada entrou silenciosamente no quarto, trazendo uma bandeja com café e frutas. Ela se aproximou devagar, evitando qualquer ruído que pudesse despertar o bebê. Observou o milionário por alguns instantes, percebendo o cansaço evidente em seu rosto, mas também reconhecendo algo novo, firmeza. Ele agradeceu em voz baixa e aceitou a xícara, cujas bordas quentes aqueceram suas mãos trêmulas. O aroma forte do café misturava-se com um cheiro leve de talco que pairava no quarto. A empregada comentou que o bebê havia dormido bem, sem choros inesperados, sem a irritação que o dominava antes. O milionário sentiu um alívio discreto ao ouvir aquilo. A melhora, mesmo que lenta, dava sinais de que o corpo do bebê estava se recuperando da substância que havia sido administrada. Era a primeira vitória concreta desde o início de tudo, mas ele sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. A tranquilidade precoce foi interrompida quando a madrasta apareceu no corredor. Seu olhar pousou imediatamente no novo ambiente do bebê, e sua expressão endureceu ao perceber a mudança. Tentou entrar, mas o milionário se levantou, posicionando-se entre ela e o berço. Ela forçou um sorriso desconfortável,
como se quisesse parecer compreensiva, mas o olhar dela denunciava algo muito mais profundo que descontentamento. Era como se estivesse descobrindo que perderá o controle que acreditava ter. O milionário afirmou, com a serenidade que conseguiu reunir, que o bebê ficaria naquele quarto até que voltasse a ganhar peso. A madrasta respondeu com palavras suaves demais para a situação, tentando mascarar o incômodo crescente. A empregada observava tudo de longe, segurando o pano de prato entre as mãos com tanta força que seus dedos ficavam brancos. A atmosfera ficou ainda mais densa, como se o ar tivesse sido tomado por uma mistura de desconfiança e medo. Depois da curta troca, a madrasta se afastou, caminhando até o quarto principal com passos firmes, sem olhar para trás. O milionário respirou fundo e voltou a se sentar ao lado do berço, mas dessa vez com a mente girando em espiral. A confirmação do especialista ainda ecoava dentro dele como um alerta permanente. Ele precisava de provas sólidas, precisava entender o motivo de tudo aquilo, precisava garantir que não houvesse mais nenhuma oportunidade para colocar o bebê em risco. Mais tarde, enquanto a empregada preparava a comida do bebê, o milionário desceu para o escritório. O ambiente estava iluminado por feixes de luz que atravessavam as cortinas, mas a claridade não conseguia suavizar a pressão que ele sentia no peito. Sentou-se diante da mesa e abriu uma pasta onde guardava registros médicos anteriores. Enquanto revisava cada detalhe, sua mente conectava pontos que antes pareciam soltos. O bebê havia começado a emagrecer precisamente quando a madrasta passou a assumir certas tarefas. Aquilo nunca havia sido coincidência. Foi então que o telefone tocou. Era o especialista, dizendo que havia recebido os resultados mais completos da análise. O tom de sua voz, grave e lento, indicava que as suspeitas iniciais estavam confirmadas. O líquido não era apenas prejudicial, era algo que, administrado de forma contínua, poderia causar um prejuízo duradouro ao organismo de um bebê tão pequeno. O milionário agradeceu, sentindo a indignação crescer como uma chama silenciosa, mas intensa. Agora ele tinha a prova fundamental. Agora ele podia agir. Quando desligou, o milionário caminhou até a varanda. O vento da manhã trazia aroma de pão fresco vindo da vizinhança, um cheiro simples e acolhedor que contrastava com o turbilhão dentro dele. Observando a rua, ele percebeu que o cotidiano seguia normalmente, enquanto sua própria vida estava prestes a ser atravessada por uma decisão crucial. Pensou no bebê, pensou na empregada que havia se tornado um pilar de confiança, pensou na madrasta e em seus gestos frios e ensaiados. Pensou nele mesmo, nas falhas que talvez tivesse cometido ao ignorar sinais anteriores. A maior dificuldade era encontrar uma forma de agir sem comprometer o ambiente emocional da casa. Ele não queria confrontos destrutivos, não queria escândalos, tampouco queria transformar o lar em um campo de batalha. Seu objetivo era simples: proteger o bebê, de maneira concreta e definitiva. Então, começou a desenhar silenciosamente uma estratégia que traria luz à verdade sem causar danos maiores. No almoço, a mesa estava silenciosa. O milionário evitou olhar diretamente para a madrasta. A empregada observava cada detalhe, percebendo nuances que passariam despercebidas para qualquer pessoa menos atenta. A comida tinha aroma de temperos tradicionais, aqueles mesmos que faziam parte da cultura local, como alho dourado e cheiro verde fresco. Mas, naquela mesa, nada parecia ter sabor. Era como se todos os pratos estivessem envoltos por uma camada de tensão invisível. A madrasta tentou puxar conversa, comentando sobre uma possível reforma na casa ou algum evento social futuro, mas o milionário permaneceu distante. Suas respostas eram curtas, medidas e cuidadosas. A empregada sustentava olhares discretos em direção ao milionário, como se buscasse sinalizar que algo não estava certo. Ele percebeu e apenas inclinou a cabeça, como quem pede calma e paciência. Quando o almoço terminou, o milionário anunciou que faria mudanças na rotina da casa. A madrasta ergueu o rosto rapidamente, surpresa. Ele afirmou que o bebê teria acompanhamento de uma nutricionista infantil todos os dias pelos próximos meses. A madrasta tentou argumentar, dizendo que isso era exagero, mas o milionário respondeu com firmeza, explicando que era necessário diante do quadro de saúde do bebê. A presença da nutricionista trouxe um novo ritmo para casa. A mulher era detalhista, observava cada gesto da madrasta, cada movimento da empregada, cada reação do bebê. Anotava tudo em um caderno de capa simples, sempre com a caneta em movimento. A empregada rapidamente se aproximou dela, e as duas formaram uma dupla eficiente e silenciosa, criando novas rotinas,
reorganizando horários e monitorando o bebê constantemente. A madrasta começou a se incomodar com a presença da nutricionista. Sua autonomia dentro da casa diminuía pouco a pouco, e o milionário percebia cada demonstração de irritação reprimida. A mudança no ambiente era nítida. Antes, a madrasta circulava pela casa com passos amplos e seguros. Agora, caminhava com cuidado, como se as paredes pudessem revelar suas intenções. Durante a tarde, o bebê recebeu uma nova alimentação recomendada pela nutricionista. O aroma suave de frutas amassadas misturava-se ao leve perfume de sabão da banheira onde ele havia tomado banho. O milionário observava a cena, sentindo o peito aquecer ao ver o bebê abrindo os olhos com mais vivacidade. Mesmo pequenos, os sinais de melhora eram como luzes acendendo uma a uma, iluminando um caminho que antes estava envolto em sombras. A empregada, sempre presente, trocava olhares de cumplicidade com o milionário. Ela sabia que ele havia descoberto algo importante. Sabia também que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona de forma inevitável. E, pela primeira vez, ela se sentia menos sozinha na responsabilidade de proteger o bebê. Ao anoitecer, o milionário decidiu que precisava observar a rotina pessoal da madrasta de perto, sem alarmá-la. Ele começou a reparar em seus horários, nos objetos que ela utilizava, nas idas e vindas ao quarto dela. Em certo momento, percebeu que ela escondia algo dentro de uma caixa de madeira que ficava na parte alta do armário. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Quando a madrasta saiu para caminhar pelo jardim, o milionário aproveitou a oportunidade. Subiu silenciosamente até o quarto dela, abriu o armário e alcançou a caixa. Dentro dela encontrou envelopes, frascos vazios e anotações escritas às pressas. Os papéis continham horários, quantidades e pequenas descrições que combinavam perfeitamente com o período em que o bebê havia começado a emagrecer. O coração do milionário acelerou ao folhear cada pedaço daquele material. Ali estava a peça que faltava para montar todo o quebra-cabeça. Ao colocar a caixa de volta no lugar, ele respirou fundo e sentiu o peso de uma decisão que agora precisava tomar. Mas não tomaria decisões impulsivas. Tudo seria feito com estratégia, com calma e com cuidado de alguém que tinha muito a perder se desse um passo em falso. Desceu as escadas lentamente, sentindo o piso frio sob os pés. No corredor, ouviu o bebê soltar um breve som, algo entre um resmungo e uma tentativa de riso. A empregada segurava o pequeno no colo, balançando-o com doçura. O milionário se aproximou e passou a mão nas costas do bebê, sentindo o calor suave da pele. A cena trouxe uma sensação inesperada de paz. Era uma pequena vitória. Mas não. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Seria a última. Amanhã nasceu com um brilho suave que parecia tocar cada superfície com a intenção de transformá-la em algo mais leve. O milionário despertou mais cedo do que de costume, tomado por uma inquietação que não conseguia nomear, mas que pulsava em seu peito desde a noite anterior. Havia passado horas relembrando cada gesto do garoto, cada olhar contido da mãe, cada detalhe do pequeno mundo improvisado que os dois dividiam. Algo dentro dele dizia que aquele dia seria decisivo, mesmo que ele ainda não compreendesse exatamente por quê. Depois de se levantar, caminhou pela casa silenciosa, sentindo o contraste entre a imensidão confortável que o cercava e a lembrança do beco onde havia encontrado o garoto pela primeira vez. A diferença entre os dois mundos parecia crescer a cada passo, como se o luxo que o envolvia o lembrasse do quanto estava atrasado em reparar certas injustiças. Ao chegar à cozinha, observou a mesa posta com perfeição, como se fosse um cenário preparado para um convidado que nunca apareceria. Nada parecia ter sabor desde o dia em que testemunhou a realidade dura do menino e da mãe. O alimento estava ali, abundante, mas o apetite não vinha. Decidiu sair cedo. Durante o trajeto até o pequeno quarto onde a mãe do garoto ainda se recuperava, sentiu o estômago apertar com uma mistura de ansiedade e responsabilidade. Não sabia muito bem como lidaria com o que encontrasse. Sabia apenas que não podia evitar. Quando chegou, encontrou a porta parcialmente aberta, permitindo que a luz suave de uma das janelas atravessasse o ambiente. O garoto estava sentado ao lado da cama, as mãos apoiadas sobre os joelhos, observando a mãe com uma expressão que alternava entre preocupação e esperança. Ao vê-lo entrar, o menino se levantou com um impulso quase tímido, como se ainda questionasse se tinha permissão para ocupar aquele espaço. O milionário se aproximou devagar,
permitindo que o ambiente ditasse o ritmo. A mãe, ainda fraca, abriu os olhos com dificuldade, mas o suficiente para demonstrar reconhecimento. Havia algo novo nela, um brilho discreto, como se uma pequena parcela de tranquilidade finalmente tivesse encontrado lugar em seu coração. O milionário perguntou como ela estava se sentindo e recebeu um gesto lento, mas firme, indicando que estava melhor. Os médicos haviam explicado que a recuperação exigiria tempo, alimentação adequada e repouso, mas que o risco maior havia passado. A tensão começou a se dissolver dentro dele como gelo sob o sol. A sensação de alívio, contudo, não era suficiente para silenciar a parte dele que compreendia o que realmente precisava ser feito. Ele se virou para o garoto e percebeu o quanto o menino parecia diferente também. Havia ainda a sombra do medo nos olhos, mas ao redor dela brotava um traço de confiança que antes não existia. Talvez fosse resultado dos últimos dias, talvez fosse fruto do que ele começava a representar para os dois. De qualquer forma, aquilo tocou profundamente, mais do que imaginava que poderia. Depois de observar por alguns instantes, convidou o menino a caminhar um pouco pelo corredor. O garoto obedeceu em silêncio, e juntos avançaram até um canto onde uma janela revelava a paisagem lá fora. O milionário pensou no quanto aquela criança havia carregado nas costas. Não deveria conhecer o peso da fome, nem o medo de perder quem mais amava. Não deveria ter se acostumado com lixeiras, nem ter feito da esperança uma moeda rara. Com o olhar voltado para a paisagem, o milionário começou a falar, não de forma grandiosa, mas com a sinceridade de quem procura um caminho. Explicou que tinha pensado muito sobre eles, sobre tudo o que tinham vivido, sobre a injustiça silenciosa que os acompanhava desde antes dele chegar. Contou que não queria apenas aliviar a dor de um momento, mas construir algo que impedisse que ela voltasse. O menino permaneceu imóvel, mas seus olhos se abriram devagar, como se tentassem absorver cada palavra antes que escapassem pelo ar. Então o milionário mencionou a possibilidade de mudanças maiores. Falou sobre encontrar um lugar melhor para eles viverem, longe de ruas frias e inseguras. Falou sobre estudar, sobre aprender, sobre crescer em um ambiente onde o medo não fosse a primeira recordação de cada manhã. Não prometeu riquezas, não prometeu mundos impossíveis. Prometeu apenas cuidado, continuidade, presença, e o menino reagiu com uma mistura de surpresa e desconfiança. Talvez porque promessas, até então, fossem apenas palavras soltas que o vento carregava. A conversa avançou sem pressa, e o milionário percebeu que precisava ir além das palavras. Decidiu então levar o garoto até um local específico, um lugar que ele não visitava há muito tempo. Um terreno amplo, com uma construção antiga que durante anos havia sido usada como abrigo comunitário antes de ser abandonada. Ele tinha comprado aquele espaço por impulso, imaginando transformá-lo em algo útil, mas acabou adiando o projeto. Agora, contudo, aquilo fazia sentido de um jeito novo. Quando chegaram, o garoto arregalou os olhos diante da construção envelhecida e do terreno silencioso. O milionário explicou que pretendia restaurar o local, criar ali um novo abrigo, um espaço destinado a crianças e famílias em situação semelhante à dele. Não seria apenas um quarto, nem uma ajuda momentânea. Seria um projeto permanente, capaz de transformar vidas além daquela que o garoto carregava. O menino escutou tudo com uma expressão difícil de decifrar. Havia gratidão, mas também confusão, como se tentasse compreender por que alguém faria tanto por pessoas que o mundo costumava ignorar. O milionário se aproximou e disse que havia coisas que o dinheiro não preenchia, e que ajudar os dois havia despertado algo nele que estava adormecido há anos. Não era caridade, era responsabilidade. Aquilo não deveria ser exceção, deveria ser regra. Voltaram para o quarto da mãe e encontraram a mulher mais desperta, com um semblante mais vivo. O milionário explicou as ideias com calma, sem pressa e sem pressão. A mulher chorou silenciosamente, tocada por uma generosidade que não esperava encontrar em ninguém. O garoto segurou a mão dela com força, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse desfazer o que estava acontecendo. Mas nada se desfez. Pelo contrário, a união entre os três se tornou ainda mais forte. Os dias seguintes foram dedicados a conversas, exames, decisões e pequenas alegrias silenciosas. A mãe começou a responder melhor ao tratamento. O garoto passou a se alimentar de forma regular e a dormir com menos sobressaltos. O milionário acompanhava tudo de perto, como se cada detalhe fosse essencial. E, de certa forma, era. Quanto mais observava aquela família frágil se recompondo, mais percebia que a vida estava oferecendo a ele uma espécie de renascimento.
Enquanto isso, profissionais começaram a trabalhar no antigo abrigo. O milionário visitava o local diariamente, cuidando de cada etapa, desde a reforma das paredes até o planejamento dos espaços. Não se tratava de caridade pontual. Era uma missão. E, pouco a pouco, algo precioso acontecia. A mãe recuperava a força. O garoto reaprendia a sorrir. E o milionário deixava para trás a antiga solidão que o acompanhava como sombra. Era apenas o começo. Mas, naquele momento, todos já sentiam que algo extraordinário estava sendo construído. A tarde se aproximava com uma serenidade rara quando o milionário retornou ao antigo abrigo em reforma. O sol descia lentamente, pintando as superfícies com tons dourados que suavizavam o concreto exposto e o cheiro característico de poeira misturado com tinta fresca. Caminhar por aquele ambiente em transformação despertava nele um sentimento curioso, uma espécie de mistura entre nostalgia e esperança, como se cada novo tijolo assentado representasse não apenas uma construção física, mas algo que também se reorganizava dentro dele. Os trabalhadores estavam concentrados em suas tarefas, carregando materiais, ajustando estruturas, instalando portas novas. Ele observava tudo com atenção, mantendo a presença silenciosa de quem já havia decidido que aquele lugar não seria apenas um projeto, mas um marco. Não pretendia criar um monumento próprio, e sim um ambiente vivo, capaz de acolher pessoas que antes eram invisíveis. O garoto e a mãe eram apenas o início de algo maior, e essa consciência lhe dava uma energia nova, quase juvenil. Enquanto caminhava pelo amplo corredor central, imaginou como seria quando tudo estivesse pronto. Viu em sua mente crianças correndo, risadas preenchendo espaços onde antes havia apenas eco e silêncio. Viu mesas organizadas para refeições dignas, camas limpas, aulas acontecendo em uma pequena sala que estava sendo projetada no fundo. Tudo parecia ganhar vida na medida em que sua imaginação se misturava ao suor e ao trabalho dos profissionais ao seu redor. Depois de passar horas observando e discutindo detalhes com a equipe responsável, ele decidiu voltar ao hospital onde a mãe e o garoto ainda permaneciam. O caminho até lá trouxe de volta uma sensação familiar, como se aquele trajeto representasse um elo entre dois mundos que agora começavam a se unir. De um lado, a construção do futuro, do outro, a reconstrução de uma família que já tinha sofrido mais do que deveria. Quando chegou ao quarto, encontrou a mãe sentada pela primeira vez desde o início da internação, apoiada por travesseiros e com a expressão mais corada. Havia algo de novo nela, uma firmeza que vinha se reerguendo aos poucos. O garoto estava ao seu lado, atento, como sempre, mas com o rosto mais leve, como alguém que finalmente começa a acreditar que o perigo está ficando para trás. O milionário se aproximou e notou a mesa auxiliar ao lado da cama. Sobre ela havia frutas, um copo com suco fresco e um pequeno arranjo de flores discretas. A equipe do hospital havia se empenhado em proporcionar conforto, mas o ambiente só parecia realmente completo quando os três estavam reunidos. Era como se cada presença fortalecesse a outra, criando uma atmosfera quase familiar dentro de um espaço que, até pouco tempo antes, era apenas um local de passagem. A mãe tentou agradecer novamente, mas ele fez um gesto calmo com a mão para que ela não se esforçasse. Não queria gratidão constante, queria apenas que ela se recuperasse. Sabia que, para alguém que havia passado por tantas privações, receber cuidado inesperado era quase desconfortável, como se algo tão raro precisasse ser pago com palavras. Mas ele queria quebrar esse ciclo. Queria que ela se sentisse digna, não endividada. Ao lado do leito, o garoto observava cada interação com olhos atentos. Era perceptível o quanto ele se afeiçoava ao milionário, embora tentasse esconder. O menino ainda carregava dentro de si uma desconfiança natural, fruto das intempéries da vida. Mas havia ali uma abertura crescente, uma vontade sutil de confiar plenamente. O milionário reconhecia isso e tratava aquele sentimento com respeito de quem entende que confiança é algo construído em silêncio, dia após dia. Decidiram caminhar pelo corredor do hospital para que a mãe pudesse respirar um ar diferente e movimentar o corpo suavemente. Ela se levantou devagar, apoiando-se no braço dele. O garoto caminhava do outro lado, vigilante, como se ainda temesse que qualquer movimento repentino pudesse machucá-la. Juntos, seguiram até as janelas amplas que revelavam parte da cidade. O sol já estava se pondo, tingindo o céu com cores que variavam entre laranja e rosa. Foi ali, diante daquela paisagem, que o milionário percebeu a dimensão da mudança que estava acontecendo em sua vida. Durante anos, havia se envolvido com negócios, investimentos e projetos grandiosos que lhe rendiam prestígio,
mas nenhum deles havia provocado algo semelhante ao que sentia naquele momento. Era como se tivesse encontrado uma peça perdida do próprio coração, uma peça que ele nem sabia que estava faltando. Após retornarem ao quarto, ele decidiu esclarecer algo que vinha sendo adiado. Até então, havia evitado impor decisões ou criar expectativas que pudessem deixar a mãe desconfortável. Mas estava na hora de falar com clareza sobre o que planejava. Sentou-se perto dela e explicou que o abrigo ainda demoraria alguns meses para ficar totalmente pronto, mas que o espaço já estava sendo preparado para receber os dois assim que ela tivesse alta. Afirmou que eles não voltariam para a rua em hipótese alguma. Disse que, mesmo antes do abrigo ficar totalmente funcional, já havia providenciado um local seguro, um pequeno apartamento temporário onde poderiam permanecer enquanto tudo era finalizado. A mãe ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. Era visível a batalha interna entre aceitar a oferta e o medo de se sentir um peso. O milionário notou e, antes que ela expressasse qualquer hesitação, completou que aquela decisão não era um favor, mas um compromisso assumido por ele desde o dia em que encontrou o garoto. O garoto, por sua vez, arregalou os olhos, surpreso e emocionado. Não sabia muito bem como reagir. Passou a mão pelo rosto, como se tentasse conter uma emoção que ameaçava transbordar. A mãe respirou profundamente e assentiu com um gesto suave, permitindo que o alívio entrasse e ocupasse o lugar do medo. A partir daquele momento, a recuperação ganhou um novo ritmo. A mãe se dedicava aos exercícios recomendados pelos médicos com determinação renovada. O garoto começava a dormir melhor, alimentava-se sem resistência e até demonstrava curiosidade sobre os detalhes da reforma do abrigo, fazendo perguntas tímidas, mas cheias de interesse. O milionário se sentia responsável por responder cada uma delas com o máximo de cuidado, como se soubesse que, ao fazer isso, estava oferecendo mais do que informações, estava oferecendo segurança. Em uma das tardes seguintes, decidiu levar o garoto consigo até o abrigo. Queria que ele visse o andamento da obra, queria que seus olhos testemunhassem algo real, concreto, algo que mostrasse que aquilo não era só uma ideia. O menino caminhou ao lado dele com passos cautelosos, observando tudo ao redor com a curiosidade de quem entra em um mundo completamente novo. Ao chegarem, o garoto ficou impressionado com a movimentação intensa dos trabalhadores, com o barulho dos equipamentos, com as paredes sendo revestidas, com a pintura começando a ganhar cor. Ele tocou uma das paredes recém-lixadas com cuidado, como se confirmasse que aquilo existia mesmo. O milionário observou a reação do menino com um misto de ternura e orgulho. Caminharam pelos ambientes, e cada cômodo visitado despertava no garoto uma espécie de admiração silenciosa. Era possível ver em seus olhos a construção lenta de um sentimento raro em sua vida: perspectiva. Como se, pela primeira vez, ele conseguisse imaginar um futuro que não envolvia medo, fome ou abandono. Ao final da visita, sentaram-se no degrau da entrada enquanto os trabalhadores encerravam o expediente. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significados, como se palavras fossem desnecessárias para expressar tudo o que acontecia naquele momento. O milionário sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Voltaram ao hospital já com a noite instalada, e, ao entrar no quarto, foram recebidos pela mãe com um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Não era um sorriso tímido, nem carregado de preocupação. Era um sorriso leve, cheio de vida, como se ela finalmente tivesse encontrado motivos para acreditar que as coisas estavam mudando de verdade. E estavam. A vida dos três avançava para um novo caminho, e, mesmo que ainda houvesse desafios, uma certeza começava a se formar entre eles: estavam juntos. E, pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente para transformar cada dia. A manhã começou com um silêncio diferente, um silêncio que não era pesado, mas carregado de expectativas. O milionário acordou cedo, sentindo a brisa suave que atravessava a varanda do apartamento de transição preparado para a mãe e o garoto. Era o dia em que a equipe médica avaliaria se a mãe estava pronta para deixar o hospital. A decisão não dependia apenas do estado físico, mas também da estabilidade emocional dela, algo que vinha sendo reconstruído com esforço constante. Ao chegar ao hospital, encontrou o corredor movimentado, enfermeiros passando de um lado para o outro e famílias aguardando notícias em cadeiras alinhadas. Esse tipo de ambiente, que antes lhe parecia distante, agora fazia parte de sua rotina. Tornará-se um frequentador assíduo, e muitos funcionários já o reconheciam à distância, não por sua fortuna, mas pela dedicação que demonstrava aquela família que ainda nem sabia como recomeçar. Ao entrar no quarto, viu a mãe sentada,
os cabelos presos de forma simples, o olhar atento e sereno. O garoto estava ao lado dela, segurando uma sacola com as poucas roupas que tinham trazido no dia em que tudo começou. Aquele gesto singelo, de segurar as próprias coisas como se protegesse um pedaço da vida antiga, comovia o milionário. Havia tanta inocência e tanta força naquele menino que ele mesmo se surpreendia ao perceber o quanto desejava protegê-lo. Os médicos chegaram alguns minutos depois e iniciaram a avaliação. Fizeram perguntas, examinaram a mãe com cuidado, pediram que caminhasse um pouco pelo quarto. O milionário observava tudo de perto, atento a cada detalhe, quase seguro de que ela estava pronta. A mãe parecia confiante, mas não deixava de lançar olhares rápidos ao garoto, como se confirmasse nele a coragem que precisava. Depois de alguns instantes que pareciam mais longos do que realmente eram, os médicos anunciaram que ela poderia receber alta. A emoção tomou conta dos três. O garoto sorriu com um brilho que havia meses não aparecia, e a mãe respirou profundamente, como se inspirasse, de uma só vez, todos os novos começos que estavam por vir. O milionário sentiu um peso se afastar de seus ombros. A partir daquele momento, todas as mudanças planejadas finalmente ganhavam vida. Saíram do hospital sem pressa, caminhando como quem atravessa uma ponte para um lugar completamente diferente. O ar quente do lado de fora trouxe consigo o cheiro de comida de rua, misturado ao barulho de carros e conversas apressadas dos transeuntes. Era São Paulo que ele conhecia bem, mas que agora parecia nova, como se tivesse ganhado outro significado desde que eles entraram em sua vida. Ao chegarem ao apartamento temporário, a mãe ficou parada diante da porta por alguns segundos, segurando a chave nas mãos, hesitante. Era como se temesse que tudo aquilo fosse frágil demais, como se pudesse desaparecer se ela respirasse mais forte. O milionário percebeu e a incentivou a abrir. Quando a porta se abriu, o cheiro suave de limpeza se misturou ao som dos passos deles entrando em um espaço simples, mas acolhedor. O apartamento tinha 2 quartos pequenos, uma sala modesta e uma cozinha compacta. Não era luxuoso, mas era organizado e seguro, e isso bastava. A mãe caminhou até a janela da sala e observou a vista de prédios próximos. O garoto explorava cada canto com curiosidade, tocando nas paredes, abrindo armários, sentando-se no sofá como se testasse a realidade. O milionário acompanhava tudo com o coração leve, vendo aquela cena como um dos maiores avanços que haviam conquistado. Passaram o restante do dia organizando pequenas coisas, guardando roupas, conversando sobre o que viria a seguir. A mãe perguntava com cautela sobre o abrigo em construção, e o milionário explicava pacientemente cada detalhe. O garoto ouvia com atenção redobrada, imaginando como seria viver em um lugar só deles, longe das incertezas que marcaram sua infância. À noite, enquanto a cidade se iluminava lá fora, prepararam uma refeição simples. A mãe cortava legumes com movimentos lentos, acostumando-se novamente à rotina doméstica. O garoto lavava alguns pratos, balançando as pernas ao ritmo de uma música distante que vinha de um vizinho. O milionário observava tudo sentado à mesa, sentindo que estava testemunhando algo precioso. Não era apenas a adaptação deles ao novo lar, mas uma reconstrução íntima, um renascimento silencioso. Na manhã seguinte, ele os levou para visitar o abrigo novamente. Dessa vez, com a mãe mais forte presente, a sensação era completamente diferente da visita anterior. A mãe caminhava pelo local ainda em obras com passos firmes, observando cada detalhe, como se buscasse entender como aquele espaço poderia, em breve, tornar-se seu refúgio. Tocou em algumas paredes, observou as janelas largas e se emocionou ao ver o local destinado à área de convivência. Enquanto caminhavam pelos corredores, os trabalhadores cumprimentavam o milionário com respeito. Era evidente que a presença dele inspirava a equipe a dar o melhor de si. A mãe e o garoto observavam tudo fascinados, e o milionário se sentia orgulhoso do caminho percorrido até ali. Havia, no entanto, um obstáculo inesperado. O engenheiro responsável pela obra se aproximou e explicou que alguns materiais haviam atrasado devido ao fornecedor, o que poderia comprometer o prazo final da reforma. Isso poderia atrasar também a mudança deles para o abrigo e dificultar a logística do projeto social. O milionário respirou fundo e processou a informação. Poderia ficar frustrado, mas escolheu manter o foco. Ao conversar com o engenheiro, propôs buscar alternativas viáveis, inclusive fornecedores diferentes e ajustes estratégicos que não comprometessem a qualidade da obra. Essa decisão exigiria mais recursos financeiros e um acompanhamento mais próximo, mas era algo que ele estava disposto a fazer.
Enquanto resolviam a questão técnica, a mãe caminhava com o garoto até a área externa, onde algumas árvores antigas proporcionavam uma sombra acolhedora. O menino se sentou no chão de terra batida, tocando pequenas pedrinhas com os dedos, enquanto observava o movimento dos operários. A mãe se sentou ao lado, contemplando o espaço com um sorriso leve, como se imaginasse ali um futuro possível. Após resolver o problema com o engenheiro, o milionário se juntou a eles. Sentou-se na sombra das árvores, e pela primeira vez, permitiu que o cansaço dos últimos meses se revelasse de forma sutil. A mãe percebeu e perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas admitiu que a responsabilidade era grande. A mãe então lhe disse algo que o tocou profundamente, que não precisava salvar o mundo sozinho, que só o fato de estar ali já era mais do que suficiente. Aquelas palavras penetraram em um lugar que ele guardava muito fundo dentro de si. Durante toda a vida, acostumou-se a ser visto como alguém que precisava ser forte o tempo todo. Mas agora, diante daquela mulher simples e daquele garoto resiliente, ele descobria que podia ser vulnerável, que podia admitir suas fraquezas sem medo de decepcionar alguém. Ao voltar para o apartamento, sentiram que estavam mais próximos do que nunca. A atmosfera era mais íntima, como se o dia tivesse costurado os três com fios invisíveis de confiança e pertencimento. A mãe preparou um chá e o serviu com cuidado, enquanto o garoto tentava fazer o milionário rir com comentários inocentes. Aquela noite foi marcada por conversas leves e um silêncio confortável que antecedia o descanso. O tempo avançou nos dias seguintes, sempre preenchido por pequenas vitórias. A mãe recuperava suas forças plenamente, aprendendo a lidar com a nova rotina. O garoto começou a se interessar por atividades escolares e por histórias que o milionário lhe contava sobre lugares e pessoas que havia conhecido ao longo da vida. E o milionário se dividia entre acompanhar a obra, cuidar deles e refletir sobre as próprias transformações. A cidade também mudava ao redor deles. Os dias quentes davam lugar a manhãs mais frescas, o céu cinzento típico de São Paulo se alternava com tardes ensolaradas, e o movimento das ruas parecia ganhar outro ritmo. O milionário percebia que não era apenas o ambiente físico que mudava, mas também a forma como ele enxergava o mundo. A riqueza, que antes era apenas instrumento de poder e independência, agora adquiria um novo sentido, o de cuidar, acolher, transformar. E, enquanto observava esses avanços, começava a compreender que aquela jornada não era um ato de generosidade isolado, mas uma reconstrução conjunta, em que cada um deles aprendia a se fortalecer através do outro. A manhã surgiu com um céu acinzentado, típico das mudanças de estação em São Paulo. Uma neblina leve cobria os prédios e o ar trazia aquele frio suave que envolvia o corpo como um aviso de que algo importante estava por vir. O milionário despertou cedo, sentindo uma inquietação que não sabia explicar. Era como se cada passo dos últimos meses tivesse o conduzido até esse momento, e agora ele precisava estar atento a qualquer detalhe. No apartamento, a mãe preparava o café enquanto o garoto ajeitava a mochila que o milionário havia comprado para que ele pudesse começar a estudar em um programa educativo local. O garoto estava radiante com a ideia de aprender e conhecer outras crianças, mas ao mesmo tempo parecia inquieto, como se percebesse que o dia reservava algo diferente. O milionário se levantou, observou a cena e sentiu um orgulho silencioso. A vida daquela família estava mudando rapidamente, e ele percebia que, apesar das dificuldades, havia um fio de esperança que se fortalecia a cada novo passo. Enquanto tomavam um café, o celular do milionário vibrou. Era uma mensagem do engenheiro responsável pela obra informando que a inspeção final dos primeiros setores do abrigo estava marcada para o fim da tarde. Essa etapa era essencial para decidir se a família poderia se mudar para os quartos recém-preparados, mesmo que o restante do prédio ainda estivesse em reforma. A notícia trouxe um misto de alívio e tensão. O milionário sabia que aquela inspeção poderia abrir portas ou complicar ainda mais o processo. Ele respirou fundo, mantendo a expressão serena para não transmitir ansiedade à mãe e ao garoto. Depois do café, seguiram juntos para o abrigo. No trajeto, o milionário observava o movimento acelerado da cidade, as calçadas molhadas pela garoa que havia caído durante a madrugada e o cheiro de padaria que pairava no ar. Tudo parecia mais nítido naquele dia, como se o ambiente estivesse refletindo a intensidade interna que ele sentia. Ao chegar ao abrigo, percebeu que a movimentação ali era maior do que o normal. Trabalhadores entravam e saíam carregando ferramentas, portas recém-lixadas, materiais de pintura. O som das máquinas ecoava pelos corredores, misturando-se ao barulho de conversas apressadas. A mãe caminhava devagar, absorvendo cada detalhe. O garoto, por sua vez,
olhava tudo com admiração, como se estivesse testemunhando a construção de um mundo completamente novo. O milionário se reuniu com o engenheiro, que explicou o ponto crítico daquele dia. Alguns detalhes elétricos haviam sido ajustados de última hora, e ainda faltava concluir parte do sistema hidráulico em um dos banheiros. Caso esses detalhes não fossem aprovados, a liberação dos quartos poderia ser adiada por semanas. O milionário sentiu a tensão aumentar, mas manteve a postura firme. Ele estava acostumado a lidar com situações de alta pressão no mundo dos negócios, e agora usaria essa experiência para defender aquela família e o projeto social que havia abraçado. Enquanto o engenheiro revisava alguns papéis, o milionário recebeu uma ligação do seu sócio. A empresa enfrentava um problema administrativo que, segundo o sócio, exigia a presença dele com urgência. O milionário respirou fundo, dividindo-se entre a responsabilidade empresarial e o compromisso humano que havia assumido. Após refletir por alguns segundos, decidiu delegar ao sócio as medidas iniciais, deixando claro que estava indisponível naquele momento por motivos pessoais inadiáveis. A decisão não foi fácil, mas era coerente com o que havia aprendido nos últimos meses. O milionário descobrira que o sucesso não consistia apenas em acumular conquistas profissionais, mas em reconhecer o valor das escolhas que afetavam vidas de forma direta. Ao longo da manhã, a equipe trabalhou intensamente. O milionário acompanhava tudo de perto, mas também aproveitava para criar momentos de acolhimento com a mãe e o garoto. Em certo momento, sentaram-se em uma área externa, onde o sol começava tímido a atravessar as nuvens, aquecendo levemente o ambiente. O garoto recolhia folhas caídas enquanto falava sobre os sonhos que tinha para o futuro. A mãe, com um olhar sereno, agradecia silenciosamente ao milionário, que se emocionava com cada gesto. O ambiente parecia ganhar vida própria, como se o abrigo estivesse se preparando para receber aquela família de forma definitiva. No entanto, uma preocupação surgia de maneira inesperada. Um dos inspetores que avaliaria a obra era conhecido por ser extremamente rigoroso. Antes mesmo de chegar, já havia solicitado documentos adicionais e exigido esclarecimentos minuciosos. O milionário se preparou mentalmente para o encontro. Ele sabia que qualquer erro, por menor que fosse, poderia comprometer todo o trabalho. Mas também sabia que tudo havia sido feito com seriedade e transparência. Quando a tarde chegou, os inspetores apareceram. A equipe se posicionou estrategicamente, e o milionário se manteve ao lado do engenheiro, pronto para explicar cada detalhe. Os inspetores caminharam pelos corredores recém-pintados, examinaram as portas, testaram tomadas, verificaram torneiras. Cada movimento deles parecia ecoar dentro do milionário, que observava atento. A mãe e o garoto assistiam à distância, em silêncio. Eles entendiam a importância daquele momento, e seus olhares transbordavam a mistura de esperança e medo que vinham carregando há semanas. Enquanto a inspeção acontecia, um problema inesperado surgiu. Um dos inspetores questionou a instalação de um dos sistemas de ventilação, alegando que a estrutura não parecia seguir exatamente o padrão exigido. O engenheiro se adiantou para explicar que a peça usada era uma alternativa aprovada em uma versão atualizada das normas, mas o inspetor insistiu em verificar mais detalhes. O milionário então interveio com calma, trazendo documentos que havia solicitado previamente ao engenheiro, prevendo que poderiam ser necessários. Explicou com clareza a atualização da norma, apresentou registros e destacou a aprovação técnica de especialistas independentes que haviam acompanhado a obra. O inspetor analisou cada papel com rigor, mas aos poucos sua expressão começou a relaxar. A atitude do milionário, firme e ao mesmo tempo respeitosa, demonstrou que ele conhecia profundamente o processo e que não estava conduzindo nada de forma improvisada. O engenheiro olhou para ele com admiração, reconhecendo o impacto daquela postura. A inspeção seguiu para as áreas externas, onde o vento mais frio começava a soprar. O milionário caminhou ao lado dos inspetores, respondendo a perguntas e esclarecendo dúvidas. A mãe observava de longe, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse torcendo silenciosamente por ele. Ao final da tarde, os inspetores se reuniram para discutir os resultados. O milionário sentiu o coração acelerar. Não tinha controle sobre o que iriam decidir, mas sabia que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. O sol já se escondia atrás dos prédios quando os inspetores retornaram. O líder deles anunciou que os quartos estavam liberados, desde que alguns ajustes menores fossem feitos nos próximos dias. Isso significava que a família poderia se mudar em breve, mesmo enquanto parte da obra continuava. A mãe levou as mãos à boca, emocionada, e o garoto correu para abraçar o milionário com força.
O milionário fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de semana se desfazendo. Aquela aprovação não era apenas técnica. Era o símbolo de uma evolução que ele viverá ao lado daquela família. Era prova de que cada escolha, cada sacrifício e cada noite mal dormida tinham valido a pena. Com o alívio pulsando no peito, os três caminharam juntos pelos corredores já iluminados pelas luzes do início da noite. A mãe acariciava a parede, como se sentisse o futuro tocando sua pele. O garoto falava sem parar sobre como arrumaria suas coisas no novo quarto. O milionário caminhava ao lado deles, sentindo a força silenciosa de um recomeço. Naquele momento, havia algo diferente no ar. Uma sensação de pertencimento, de conquista, de que estavam próximos de deixar definitivamente para trás tudo aquilo que os havia machucado. O futuro ainda reservava desafios, mas agora havia direção, coragem e união. E, pela primeira vez desde o início de toda aquela jornada, o milionário sentiu que tinha encontrado não apenas um propósito, mas um lar emocional que jamais havia imaginado. O amanhecer surgiu com uma claridade suave filtrando pelas cortinas do quarto onde o bebê dormia. O milionário levantou mais cedo do que de costume, movido por uma mistura de ansiedade e esperança que pulsava desde a noite anterior. A casa estava silenciosa, como se todos os ambientes tivessem aprendido a respeitar o momento decisivo que se aproximava. Havia um ar de renovação no lugar, diferente do clima tenso que dominara os dias anteriores. Era como se os corredores tivessem recuperado o brilho, como se o próprio piso tivesse novamente coragem de refletir a luz que entrava pelas janelas. O milionário caminhou devagar, guiado pelo som suave da respiração do bebê. Ao entrar no quarto pequeno, viu o pequeno repousando com o rosto tranquilo, o corpo mais robusto e as bochechas ganhando forma que antes não existia. A cada dia, a recuperação se tornava mais evidente. Ele se aproximou do berço, observando o movimento calmo do peito da criança, como se aquele simples ato de respirar fosse um milagre que ele testemunhava com devoção. A empregada entrou alguns instantes depois, trazendo consigo uma sensação de paz. Ela parecia diferente também, como se o peso que carregara nas últimas semanas tivesse finalmente escorrido de seus ombros. Ela ajeitou uma manta no berço, enquanto comentava que a noite havia sido tranquila e que o bebê acordara apenas uma vez para mamar, mas havia se alimentado com vigor, como se agora entendesse que estava seguro e protegido. O milionário agradeceu em silêncio, pois sabia que aquela mulher tinha se tornado uma figura essencial na vida da criança. Ela não apenas cuidava do bebê, mas cuidava também do ambiente, das pequenas coisas que ele não conseguia perceber antes da turbulência que enfrentaram. Era como se a presença dela trouxesse ordem em meio ao caos, como se ela tivesse domado os medos que cresciam dentro da casa. A madrasta, por sua vez, permanecia distante desde o momento em que sua farsa foi descoberta. Não havia mais acesso liberado a nenhum cômodo, nenhuma influência permitida, nenhuma palavra que pudesse manipular. Ela já não caminhava pela casa como antes, e o espaço ao redor parecia ter se aliviado com sua ausência. A verdade havia limpado o ar, devolvendo ao lar aquilo que parecia perdido. Com o bebê recuperado e a rotina voltando ao lugar, o milionário decidiu que aquele era o dia perfeito para fazer algo que vinha planejando em segredo. Ele desceu para o jardim, onde o sol iluminava as folhas das árvores recém-podadas, e decidiu montar um pequeno espaço para um momento especial. Mandou trazer algumas flores para decorar um canto simples, mas carregado de significado. Não queria luxo, não queria pompa, apenas sinceridade. Algo verdadeiro, como que estava renascendo ali. A empregada, ao ver o movimento em comum, ficou confusa e ao mesmo tempo curiosa. Ela o acompanhou para entender melhor o que estava acontecendo. Ele explicou que desejava celebrar o renascimento de todos, celebrar a vida do bebê, o novo ciclo da casa e a coragem que havia surgido dentro deles. Ela sorriu de forma discreta, tocada pela sensibilidade inesperada que ele demonstrava. Enquanto acertavam os últimos detalhes, o milionário percebeu que, em meio a toda a confusão que enfrentará, havia negligenciado algo importante: o reconhecimento do papel valioso que aquela mulher exercia. Não apenas no cuidado com o bebê, mas na forma como guiava a casa com serenidade, como percebia detalhes que escapavam ao olhar dele, como o ajudava sem pedir nada em troca. Ele a convidou para se sentar ao seu lado no pequeno espaço decorado. O bebê dormia no colo dela, e o milionário observava o jeito delicado com que ela embalava o pequeno. Era uma cena que transmitia harmonia e completude, como se aquelas figuras estivessem conectadas por algo maior do que qualquer trabalho, contrato ou obrigação. O milionário então expressou, com palavras cuidadosas,
o quanto ela havia transformado sua vida. Contou que, antes da chegada dela, não imaginava ser capaz de assumir a responsabilidade emocional de cuidar de uma criança tão frágil. Admitiu que, mesmo com toda a riqueza que possuía, havia se sentido impotente diante do sofrimento do bebê. Revelou também o impacto que ela causou ao trazer luz em momentos tão sombrios, ao se manter firme quando tudo parecia ruir. A empregada ouviu tudo com os olhos marejados. Ela jamais imaginou que seria reconhecida dessa forma. A vida nunca havia sido gentil com ela, e aquele momento lhe parecia quase impossível de acreditar. Ela apenas agradeceu, apertando o bebê contra o peito como se ele fosse a peça que faltava para completar aquela conversa silenciosa entre dois adultos marcados por diferentes dores. Depois de alguns instantes, o milionário tomou coragem para o próximo passo. Ele pegou um envelope que estava guardado no bolso interno da camisa. Era simples e discreto. Dentro dele havia documentos que garantiam a ela estabilidade, segurança e um futuro muito além do que ela poderia esperar. Havia também uma carta escrita à mão, garantindo que ela não seria apenas uma funcionária, mas parte fundamental da vida dele e do bebê. Quando ela abriu o envelope, o impacto emocional foi tão forte que seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Não era sobre bens, nem sobre dinheiro. Era sobre reconhecimento, sobre ser vista, sobre perceber que alguém enxergava nela algo que ninguém antes havia valorizado. Era sobre amor, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de falar essa palavra naquele momento. O bebê acordou com um pequeno som, chamando a atenção dos dois. Ele abriu os olhos vagarosamente, e em um gesto espontâneo, estendeu o bracinho na direção do milionário, como se pedisse para ser pego. O milionário o tomou nos braços, sentindo a leveza e a vida pulsando naquela pequena criatura. O bebê sorriu pela primeira vez em muitos dias, um sorriso cheio, iluminado, que transformou a expressão de ambos que o observavam. O milionário sentiu algo dentro dele se abrir, como se uma porta trancada finalmente tivesse sido destravada. Ele olhou para a empregada, que o observava com ternura. Era como se o bebê estivesse unindo suas vidas de uma forma que nenhuma explicação racional poderia definir. Os três permaneceram juntos, envoltos por uma paz rara. O jardim parecia respirar junto com eles. As flores balançavam suavemente com o vento, como se celebrassem aquele momento de união. A luz do sol tocava o rosto do bebê, que agora parecia mais forte, mais vivo, mais conectado com o mundo ao seu redor. A tarde avançou tranquila, sem pressa. A cada gesto, a cada troca de olhares, ficava claro que aquele não era apenas o final de um ciclo. Era o início de uma vida completamente nova para todos. O milionário, que antes vivia cercado por riqueza e vazio, encontrava agora um propósito verdadeiro. A empregada, que carregava cicatrizes silenciosas, encontrava finalmente um lugar onde era valorizada. E o bebê, antes enfraquecido pela injustiça, agora crescia protegido pelo amor de duas pessoas que haviam se descoberto no meio da dor. E assim, unidos por laços que nasceram do sofrimento, mas floresceram na esperança, eles seguiram juntos. A casa voltou a ser um lar. O jardim voltou a ter cor. O bebê voltou a ganhar peso, dia após dia, até se tornar símbolo de vitória. O milionário percebeu que a vida, às vezes, precisa de tempestades para revelar quem realmente fica ao nosso lado quando tudo desmorona. E ele havia encontrado essa pessoa. A história deles não precisava de aplausos ou testemunhas. Bastava o que sentiam ali, no silêncio leve daquele fim de tarde. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.